Essa é a história do saudoso estádio Edson Arantes do Nascimento, o Pelezão. Um local de histórias, memórias e uma contribuição para o nascimento de uma identidade social e simbólica. Em seu túmulo, condomínios de luxo foram construídos, como o Living Park e o Parque Sul, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. O Templo do Futebol de Brasília se tornou uma lenda para aqueles que puderam prestigiar a magia que surgiu no famoso estádio da época. Meu nome é Augusto, trabalho aqui na Feira do Carrefour já há uns 18 anos. Nós tivemos a convivência de conhecer o Pelezão. Foi um estádio muito importante para Brasília. No tempo ainda que assistimos jogo com o CEUB. E naquele tempo nós tínhamos futebol, hoje não tem mais, né? E aí esse Pelezão veio a ser depois sucateado, vendido por Paulo Otávio, que depois ele fez uma mega construção, que foi no tempo com a Arruda, que aqui nesse espaço também não podia ter prédio, nada, que ficou muito tempo embargado as obras aí. E eu acho que isso é tudo que tem que dizer, que o Pelezão fez falta. Depois construíram aquele elefante branco nosso que tem aí, superfaturado, e acabamos com tudo. Estamos aí nessa pindaíba hoje em dia. Foi uma grande perda do Pelezão, porque era um ponto turístico que a gente tinha aqui. Nascido em 21 de abril de 1965, na recém-criada Brasília, o Pelezão fez história na capital. Virou um marco na cidade, parecia destinado ao estrelato, assim como seu gêmeo de 3 corações. Meu nome é Mário Luiz da Silva Oliveira, mais conhecido como Mário e também como Marão. Aposentado, moro em Brasília, sou natural do Rio de Janeiro, fui criado aqui e comecei a jogar futebol aqui. Pela toda a dificuldade que tinha de locomoção, como hoje em Brasília ainda tem dificuldade de locomoção, imagina naquela época, mas o Pelezão tinha público, a torcida gostava do Pelezão. Comecei a jogar no CEUB, juvenil do CEUB. Como o CEUB acabou, eu fui jogar no Brasília, justamente onde o mando de campo era do Pelezão. Não tinha muita estrutura, né? A arquibancada aquele cimentão, inclusive para os preparadores físicos aqui era uma beleza para botar você para subir aquelas escadas, né? O joelho então ficava uma maravilha na época, entendeu? Então o estádio, o vestiáriozinho acanhado, né? Na época nós tínhamos um mordomo muito bom, que era o seu Mário, falecido seu Mário, e ele ajeitava bem bonitinho pra gente lá o vestiário, então já tinha um lugar de parar os carrinhos, todo mundo com carrozinho humilde, né? Quem não tinha carro chegava de ônibus, mas é um estádio assim, estrutura humilde, mas acolhedora. Aí a história do Pelezão é muito bacana, porque eu morava na 105 Norte. Tinha que pegar meu Fusquinha e me dirigir até o Pelezão, que vocês sabem que é do lado do Parque Shopping, né? Era atrás do Parque Shopping hoje, que hoje é o Parque Shopping bonito. Então o dinheiro era curto, tinha que ir direto, Pelezão. Maravilhoso. Chegávamos lá, treinamento nessa secura boa de Brasília, né? Bem bacana. E o estádio maravilhoso, acolhedor. Fizemos grandes jogos lá, inclusive disputamos o Campeonato Brasileiro. Tinha banheiro, tinha restaurantezinho, né, que era lanchonete naquele tempo. Naquele tempo não tinha cadeira numerada, não tinha nada. Era só na base, tipo alambrado de concreto. Acho que aí é tudo que era lá. Tinha os vestiários dos jogadores, a gente ficava mais perto dos jogadores, que hoje a gente fica longe. O estádio era vazado, né? Então tinha uma corrente de ar muito forte. O Mané Garrincha, se você observar, as entradas dos torcedores são vazadas, então também tem essas entradas de ar muito fortes, né? Além disso, o estádio cabe 40 mil pessoas, apesar de ter apenas metade dele, né, que eu lembro assim de memória, apenas metade para o torcedor, o estádio chegou a comportar 40 mil pessoas no dia da inauguração. Foi a partida do Santos, se eu não estou enganado, contra o CEUB. Pelezão, até antes de eu jogar, eu fui assistir muitos jogos. Eu era mais garoto e eu fui assistir Atlético Mineiro e CEUB, jogaço, 1900 e tararau, né? Bem antigo. Não vou falar para nenhum descobrir minha idade. Mas
América e Brasília, Campeonato Brasileiro, uma maravilha, grandes jogos, Cruzeiro e Ceúbe. E depois teve o Campeonato Brasileiro, disputamos o Campeonato Brasileiro lá. Taça de Ouro, disputamos, fizemos jogos contra o Botafogo, não foi no Pelezão, mas foi contra o Pinheiros, no Pelezão, contra a Portuguesa do Esporte. Primeiro jogo de 1981, Campeonato Brasileiro. Pelezão, casa cheia. Grande jogo. Até, inclusive, nós fomos uma surpresa do campeonato, porque nós ganhamos do Grêmio, em 81, lá no Olímpico. Entendeu? E pegamos o Grêmio lá. E aqui no Pelezão ia ser bom pra gente, mas lá foi melhor, porque nós ganhamos de 2-1, foi a maior zebra do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio foi campeão. Sei que o estádio foi palco de grandes jogos, foi palco de grandes clássicos. O time do Ceúbe, né, tinha um time de futebol profissional, então era um clássico, Ceúbe Gama, Ceúbe Brasília, Ceúbe Tiradentes, Ceúbe e outros jogos. O Inter de Porto Alegre chegou a jogar contra o Ceúbe no Pelezão, porque o Ceúbe participou do Campeonato Brasileiro na década de 70 e 80. Então, grandes ídolos do futebol brasileiro jogaram no Pelezão. O povo de Brasília ia ao Pelezão. Muita gente fala, mas o Pelezão não tinha público, entendeu? O Mané Garrincha, quando fizeram, já era grande. Agora, então, é enormidade. Mas o Pelezão tinha público, era um estádio acolhedor. A torcida gostava de ir ao Pelezão. Outra história muito boa foi o Flamengo e Brasília. O Flamengo era um timão, só que o Zico não veio jogar, estava machucado. E o Rondinelli dizia que era o rei da raça, né? Fez o gol da história do Flamengo contra o Vasco e tal. E ele era metido a valente. E o Merica era o meio-campo do Flamengo, o nordestino forte. E eu bem magrinho, antecipei uma jogada, ele me deu uma cotovelada. O nosso médico era Flori Machado. E o doutor Flori queria me tirar do jogo, porque o olho inchou. Eu falei, não deixa, porque eu quero jogar. Tô bem, casa cheia, né? Pelezão, casa cheia, vamos lá. E aí no final do jogo deu uma dividida eu e o Merica. Nessa vez eu levei a melhor. E o Rondinelli veio lá de trás e gritou para mim, esse magrinho sem vergonha, eu sou o Deus da raça, rapaz. Você quem é? Eu falei, eu sou o rei da Asa Norte. Aí pronto, acabou a história. Mas os anos não foram gentis com o brasiliense. Acabou sendo esquecido por seus admiradores e, lamentavelmente, veio a falecer em 2009, sem ninguém para se lembrar dele. Chegando ao estádio, vi muitos moradores de rua, muitas pessoas sem condição morando. E aí eu acabei perguntando para essas pessoas por que elas estavam ali. E me disseram que, por ter muitas salas, o estádio estava obsoleto, acabaram ocupando e transformando aquilo em moradia. E para minha surpresa, haviam cavalos no gramado do estádio. Tinham uns 3 cavalos dentro do gramado mesmo. Para minha surpresa, a grama estava muito alta e os arredores do campo, se você olhar em fotos, por exemplo, o gramado tem uma área pós-campo de jogo muito grande, tinha se transformado em capim. Então, os cavalos se alimentavam daquilo, né? E eram criados por uma das pessoas que morava naquele estádio. O estádio estava com os vestiários mal cuidados demais, não tinha aquela condição que estádios hoje, como Abadião, Cerejão, Bezerrão, Mané Garrincha tem. Ou seja, passa longe daquilo que a gente vê hoje em dia. E para minha tristeza, tempos depois da minha visita, acho que um ou 2 anos depois, o estádio acabou vindo abaixo e transformando-se em moradia. Chegando nessa história do abandono, foi muito triste, porque eu vi amigos meus, coroas, né, que gostavam de ir lá ver jogos. Eu fui depois ao Pelezão, quando eu fui jogar no Matsubara, fui jogar fora, né? Joguei no Fortaleza, depois eu voltei e eu fui ao Pelezão, realmente estava abandonado. E o Brasília ainda treinava lá. E a gente via o abandono do estádio, é muito triste. A gente vê o abandono. E hoje, até hoje, quando eu vou ao Carrefour, vejo aquele condomínio lindo lá e eu lembro sempre do Pelezão. Ainda está na lembrança.